atividade que eu enviei no dia 8/5. Eu não vou fazer a correção da atividade aqui. Eu vou fazer uma explicação do conteúdo, porque tem muitos alunos ainda que não me devolveram ou que estão devolvendo as atividades sem resposta. Então, prestem atenção e, por favor, se tem alguma dúvida, manda um comentário. Não é para entregar atividade sem responder. Então, vamos lá. A atividade do dia 8/5 é frações e seus significados quando eu tenho uma fração e um número natural. Uma multiplicação de uma fração que um número natural. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho 2/3 vezes 9. Esse aqui é uma fração, aqui eu tenho um número natural. Lembram que a Pro sempre falava na sala? Aqui, ó, nesse número natural, eu não tenho nada embaixo dele que apareça, mas a gente sempre tem que lembrar que aqui embaixo tem o número 1 invisível. Então, para mim multiplicar uma fração por um número natural, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou multiplicar este com este e este com esse. Ou vou só repetir isso aqui, tanto faz. 9 vezes 2, ó. Ou 2 vezes 9. E aqui, o 3 vezes 1, que é 3. 2 vezes 9, 18. 18 terços. Quando eu chego nessa fração aqui, tem como eu dividir essa fração? 18 dá para dividir por 3? Dá. Na tabuada do 3, 3 vezes 6 dá 18. Então, eu faço a divisão. Se não der para dividir, se não der um número exato, eu deixo ela representada numa fração. Vamos aqui mais um exemplo. Eu tenho 6 vezes 3/5. Ó, 6 vezes 3/5, eu vou multiplicar esses dois. Esse daqui, como vai multiplicar com 1, não vai fazer diferença. Então, eu posso só repetir ele. Então, vai ficar 6 vezes 3 dividido por 5. 6 vezes 3 é 18. 18 quintos. 18 dá para dividir para 5? Fica um número exato? Não. Dá para dividir, mas vai ficar um número com vírgula. E não é a nossa intenção. Então, o resultado está aqui. Então, 6 vezes 3/5 é a mesma coisa que 18 quintos. Agora, eu tenho 9/4 vezes 10. Vou fazer a mesma coisa. Esse multiplicado com esse e esse repito. Então, 9 vezes 10 dividido por 4. 9 vezes 10, 90. 90 divido por 4. Agora, 90, dá para mim dividir por 4? Vai dar um número exato? Não. Então, eu posso deixar assim mesmo. Eu posso aqui simplificar essa fração, porque como os dois números são pares, eu posso dividir isso aqui por 2 e dividir isso aqui por 2. 90 dividido por 2, 45. 4 dividido por 2, 2. Essa é a fração, 42 meios. Pessoal, aqui, na próxima atividade de vocês, é sobre adição e subtração de frações, que foi mais ou menos lá entre o dia 10, 12, cada 7º ano é uma data diferente. Então, aqui, ó, e eu tô vendo que tá dando muito problema, vocês não estão conseguindo compreender, não lembram do que fizeram no 6º ano, então eu vou explicar. Adição ou subtração, o processo é o mesmo, vamos fazer a primeira de adição. Primeiro eu vou fazer aqui. Eu tenho a adição de duas frações. Aqui as duas frações têm o mesmo denominador. Se elas têm o mesmo denominador, para mim adicionar elas, então o que eu faço? Repete o denominador, não soma, só repete. E só somo os números de cima, só os denominadores. 2 mais 3, 5. Então, 2/4 mais 3/4 são 5/4. Agora, se eu tiver uma subtração, 3/6 menos 1/6. Os dois denominadores são iguais. Então, só repete o numerador.
Aí, vou subtrair só os denominadores. 3 menos 1, 2. Então, 3 sextos menos 1 sexto é a mesma coisa que 2 sextos. No que vocês estão tendo bastante dificuldade é na hora de fazer com denominadores diferentes. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Eu tenho 2 quartos mais 3 quintos. O que eu tenho que lembrar aqui? Se os denominadores não forem iguais, eu não posso simplesmente somar 2 mais 3, 5, 4 mais 5, 9, como a maioria está fazendo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular esses dois números aqui, eu tenho que calcular o MMC, que é o nosso mínimo múltiplo comum. Então, vamos pegar aqui, entre 4 e 5. Vou multiplicar. Se eu tenho um número par, então, eu consigo dividir por 2. 4 divido por 2, dá 2. 5 não dá para dividir para 2, só repete. Tenho 2, então consigo continuar dividindo por 2. 2 divido por 2, 1. 5 não dá para dividir por 2, repete. Agora, o 5 é um número primo, então só dá por ele mesmo. O 1 aqui que já acabou, continua. 5 divido por 5, 1. Chegou no 1, acabou. Então, o mínimo múltiplo comum vai ser 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Aí, o que acontece? Eu vou escrever essas duas frações aqui. O mínimo múltiplo comum é 20. Então, vou colocar o 20 nas duas. Agora, o que eu faço com esse mínimo aqui? Eu vou pegar esse número, o 20, e vou dividir por esse número aqui, ó. 20 dividido por 4. 20 dividido por 4, 5. Esse 5, que é o resultado, eu vou multiplicar pelo 2. 5 vezes 2, 10. Então, aqui em cima nessa fração é 10. Vou fazer a mesma coisa com esse, a segunda fração. 20, vou dividir por 5. 20, vou dividir por 5, vai ser igual. 20 dividido por 5, 4, 5 vezes 4 dá 20, então é 4. O resultado eu vou multiplicar pelo numerador, então, vezes 3. 4 vezes 3, 12. Então, aqui vai o 12. Agora, eu tenho duas frações com o mesmo numerador. Então, agora eu posso repetir o numerador e somar repetir o denominador e somar os numeradores. 10 mais 12, 22. Esse é o método que geralmente a gente aprende lá no 6º ano. E que em todos os vídeos que eu procurei tem essa mesma maneira na explicação. Mas eu vou explicar essa mesma conta de uma maneira diferente. Vocês sabem que eu sempre explico uma ou duas maneiras diferentes, então vamos lá. Vou deixar essa aqui em cima, igualzinho. Vou fazer a mesma conta, ó. 2 quartos mais 3 quintos. Para ser mais rápido, eu faço a multiplicação assim, ó. Eu faço esse vezes esse, que a gente chama o método da borboleta. Vou ensinar vocês. Vamos fazer pelo método da borboleta essa adição de fração. Então, eu multiplico as duas aqui. 4 vezes 5, 20. Aí, vamos fazer a asa da borboleta. Eu multiplico esse, mas eu tenho que sempre começar por esse aqui, tá? Eu multiplico este por este. Então, 2 vezes 5, 10. Se é mais, eu vou colocar mais. Agora, eu vou fazer a outra, ó. Deixa eu apagar aqui. 2 vezes 5 deu 10. Agora, eu vou fazer aqui. 3 vezes 4 é 12. Então, aqui vai o 12. Ó, o mesmo resultado que deu lá em cima. 10 mais 12, 22 vigésimos. Então, nossa borboletinha não ficou tão bonitinha, né? Mas é isso que vai. Então, agora aqui, ó. Eu acho esse método muito mais fácil, mas vocês resolvem qual vocês preferem fazer. Vamos fazer mais um exemplo, utilizando a subtração. Eu tenho
6/4 menos 2/3. Vou fazer pelo método da borboleta, porque eu acho mais fácil. Eu acho que vocês vão gostar também de fazer mais esse, porque dá menos trabalho. Então, primeiro, vou multiplicar aqui. 4 vezes 3 dá 12. Aí, vou fazer a asa da borboleta. Então, esse com esse. 6 vezes 3, 18. Então, vai o 18 aqui. Lembrando, aqui o sinal é negativo, então, vou colocar o negativo aqui. Agora, eu vou fazer a outra asa da borboleta. 4 vezes 2, 8. Então, 8 vai aqui. 18 menos 8, 10, 12/2. Essa fração aqui ainda eu consigo simplificar, ó. Dois números pares, então. 10 12/2, eu posso dividir aqui por 2 e aqui por 2. 10 dividido por 2. 5, 12 dividido por 2, 6. 5 é um número primo, então só vai dar para dividir por ele mesmo. E 6 não dá para dividir por 5, que não dá exato. Então, o resultado está aqui. Agora aqui eu tenho uma adição de fração, só que com 3 frações. Consigo fazer o método da borboleta? Consigo. Só que o que eu tenho que resolver quando eu tenho mais do que 2 frações? Porque a minha borboleta não vai ficar com uma asa gigante. Então, eu tenho que resolver as 2 primeiras frações. Depois que eu encontrar o resultado, eu vou somar com a terceira. Então, nós vamos resolver primeiro essas duas aqui, ó. 7/3 mais 2/4. Vou fazer o método da borboleta. Então, vamos lá. 3 vezes 4, 12. Aí, vamos fazer uma asinha aqui. 7 vezes 4, 28. Se aqui é positivo, então, mais. 3 vezes 2, 6. Mais 6. 28 mais 6, 34 12/2. 34 12/2 eu consigo simplificar. Então, vamos dividir por 2 e vamos dividir por 2. 34 dividido por 2, 17. 12 dividido por 2, 6. Não dá mais para simplificar aqui. Então, esse é o resultado de 7/3 mais 2/4. Então, até posso pôr aqui, ó. 17/6. Agora, eu vou somar com essa terceira fração que eu deixei de fora, com mais um meio. Vou fazer o método da borboleta nela também, ó. 17/6 mais 1/2, porque não tem como fazer o método da borboleta com 3 frações. Então, multiplico os dois aqui. 6 vezes 2, 12. Agora, 17 vezes 2, 34. Mais 6 vezes 1, 6. 34 mais 6, 40. Divido por 12. Não dá para dividir, mas eu consigo simplificar. Vamos dividir isso aqui por 2, vamos dividir por 2. 40 dividido por 2, 20. 12 dividido por 2, 6. Continua sendo par, então eu consigo simplificar novamente. 20 dividido por 2, 10. 6 dividido por 2, 3. Então, a resposta de tudo isso aqui é 10/3. Vou fazer essa mesma questão aqui, utilizando aquele outro método, para vocês verem como dá exatamente igual. Então, 7/3 mais 2/4 mais 1/2. Esses 3 denominadores são diferentes, tem que tirar o mínimo múltiplo comum. 3, 4 e 2. Dá para mim dividir por 2, o 3 não dá, continua. O 4 dá 2, 2 dividido por 2, 1. Dá para dividir de novo por 2, o 3 não dá, continua. 2 dividido por 2, 1. E 1 abaixo. Agora dá por 3. 3 dividido por 3, 1. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então,
Mínimo múltiplo comum deu 12. 12, 12 e 12. Agora eu vou fazer 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 7, 28. Então, aqui dá 28. Aí eu vou fazer 12 dividido por 4, dá 3. 3 vezes 2, dá 6. E depois, o último com a última aqui. 12 dividido por 2 é igual a 6 vezes 1, 6. Agora, 28 mais 6 mais 6 vão ser 28 mais 6 mais 6, 40. 40 dozeavos. 40 dozeavos é só eu ir simplificando. Dá para dividir por 2. 40 dividido por 2 dá 20. 12 dividido por 2 dá 6. Lembram que essa simplificação eu só posso fazer se eu conseguir dividir o número de baixo e o número de cima pelo mesmo divisor, ó. Não posso colocar aqui um 2 e aqui um 3. Sempre tem que ser pelo mesmo. Ó, aqui eu consigo dividir de novo por 2, porque continuaram dois números pares. 20 dividido por 2, 10. 6 dividido por 2, 3. 10 terços, o mesmo resultado que a gente encontrou lá. Então, eu posso usar essas duas maneiras, ou o método da borboleta, ou esse daqui de tirar o mínimo múltiplo comum. Eu acho mais fácil o outro, mas aí depende de vocês, qual vocês se enquadrar melhor. Para fazer a subtração, mesma coisa, só vou trocar os sinais. Tenho que cuidar bem quanto a isso. E fazer, por favor, eu tô esperando as atividades de todo mundo que não fez. Eu não vou continuar mandando correção se não me mandarem atividade.